gente, tudo bem? Mais um episódio do Radar Geográfico e hoje eu tenho aqui a honra, o prazer de receber um colega aí chamado Wilson Leal, professor, pesquisador, trabalha na área de gestão ambiental. Wilson, muito obrigado por estar aqui com a gente para esse bate-papo. Prazer, meu. Uma honra enorme estar aqui com você. Certeza, vai ser uma coisa legal, tenho certeza absoluta. Wilson, vamos lá, vamos falar da tua trajetória. Como é que você chegou na gestão ambiental? Então, rapaz, essa história começou quando eu era ainda muito novinho, né? A gente chega a uma idade que a gente começa a falar quando a gente era mais novo, né? É terrível, mas na verdade, quando eu fui me alistar no Exército, eu tive a oportunidade de fazer a prova de oficial da reserva, né? O CPOR, Centro de Oficiais da Reserva. E eu fui fazer o curso ali em São Cristóvão, onde é o BG agora. E eu estou falando isso de 87, 1987. E depois que eu terminei o curso, eu tive o privilégio de ser selecionado e fui para o Exército Brasileiro como oficial, né, de carreira. Fiquei lá na Brigada Paraquedista. E naquele tempo, já estou falando de 89, o Exército ainda era sinônimo de verde. Né? Muita floresta, muito acampamento, conheci muitos locais e com a fauna, com a flora, que hoje a gente inclusive sente falta. Então, assim, eu me identifiquei bastante nesse período do Exército. E depois que eu saí do Exército, eu resolvi fazer a prova, o concurso, né, da Prefeitura de Duque de Caxias para a Secretaria de Meio Ambiente. Estou lá até hoje. Nesse trajeto lá da Secretaria de Meio Ambiente, eu comecei a entender que a coisa era muito complexa, precisava me aprimorar e fui fazendo vários cursos relacionados à questão ambiental. O primeiro deles, inclusive, foi na UERJ. Eu tive o privilégio de ter aula com o falecido professor Elmo Amador. Sim, né? sim. Foi uma experiência incrível. Foi o projeto de exploração da Baía de Guanabara, teve um curso aqui. Coincidência, eu trabalhei. Então, eu tive esse privilégio e, naquela ocasião, eu fiz um tour com todos os alunos na Baía de Guanabara. Então, até então, eu era apaixonado pela questão da mata e aquele tour me fez ver a Baixada Fluminense em si, a Baía de Guanabara, de uma outra forma. Dali então não parei mais. Aí resolvi fazer um mestrado em ciência ambiental na UF. Depois fui para o UFRJ fazer um doutorado em geologia. Depois passei pela UERJ de novo para fazer o doutorado, né, que eu tive o privilégio de conhecer. E agora estou aí fazendo o pós-doutorado também na minha área, né? Eu tive também o privilégio de ir para a Espanha para entender um pouquinho o que acontece lá com relação à questão ambiental. Enfim, foram vários cursos. Então isso tudo foi me envolvendo cada vez mais e eu descobri essa veia de pesquisador. E cada um desses cursos tinha que se entregar um trabalho. E eu fui descobrindo muito cedo que quanto mais você sabe, menos você sabe. Né? Então eu fui avançando e estou aí. Estou aí na área ambiental, militando com a pesquisa, trabalho na Secretaria do Caxias até hoje, né? Que é um município, é um polo, né? Um município polo que a gente consegue ter entrado em vários municípios, passar a conhecer a realidade de cada um desses municípios e não muda muita coisa. Né? A gente tem algumas exceções, tá? Mas na maioria dos casos a realidade é a mesma. E só me faz entender que a gente precisa de mais pesquisadores. Eu estou aí, nessa lista aí, nessa milícia aí de pesquisadores. Aliás, falar milícia hoje é meio perigoso, né? Está nesse grupo aí de pesquisadores querendo ajudar aí na Baixada do Rio de Janeiro. Bom, então, em cima disso que você está falando, dessa tua trajetória, como é que você vê a posição que o geógrafo tem na gestão ambiental? Você é um geógrafo, profissional de geografia, tudo mais. Como é que está a presença dele? Tem espaço para ele trabalhar na gestão ambiental? Ele está ocupando esse espaço? Porque a gente sabe que a gestão ambiental está muito ligada ao poder público. Tem concurso, não tem concurso? Tem concurso para geógrafo? Como é que é isso? Eu criei uma percepção, Alex, a respeito desse assunto. Essa é uma daquelas perguntas que não tem uma resposta única, né? Mas a melhor resposta, na minha percepção, eu posso dar aqui para você. Nesse tempo todo que eu estou no serviço público, eu consegui entender o seguinte. A gestão ambiental, ela tem dois campos. Ela tem um campo da iniciativa privada, as indústrias, e tem o campo do serviço público,
as prefeituras, o Estado, qualquer órgão público, né? O campo da iniciativa privada, até hoje ele é tomado, claro que existem exceções, mas até hoje é tomado pela engenharia. Então, você falou em gestão ambiental dentro do serviço privado, de uma indústria, engenharia, eles são predominantes. E do serviço público, até hoje, quem é predominante é o biólogo. E essa diferença se dá porque na iniciativa privada, eles querem resultados, né? Se trabalha o processo em si. Então, aquilo vai virar dinheiro, vai virar lucro, então precisa de um profissional do processo, da linha de produção. E o engenheiro até hoje é visto, tanto é que tem engenharia ambiental agora, que é um mercado que está assumindo aí essa posição. Já no serviço público, a grande pegada é a análise. Então, a gente não precisa que você pense no processo, mas pense na análise do que chega para a gente poder emitir documentos, emitir certidões, autorizações, licenciamento. E o biólogo, ele está perdendo um pouco de espaço no serviço público para o geógrafo. Não é, vou repetir, existem exceções, mas a gente vê alguns concursos aí que o geógrafo não é mais aquele profissional de sensoriamento remoto, mas é aquele profissional de análise, né, do espaço. Então, lá nas minhas andanças, nas minhas convivências com meus colegas de serviço público, eu costumo falar para eles, e eu falo assim abertamente, eu falo, o teu município, o meu município, inclusive, cresce, mas não se desenvolve. E eles, o que é isso, tal? Não, e eles são engenheiros, alguns são biólogos, eu não entendo muito. Eu falo, olha, a questão é a seguinte, para todo lado que você vai, Alex, você vê gente construindo, gente levantando, e isso é muito bom, não estou falando que isso é ruim, não, isso é muito bom. Mas esse crescimento ele tem que ser acompanhado de um desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico hoje, no Brasil, precisa ser acompanhado da questão social. Não é só a questão econômica, você tem um social também, né? Então, os municípios já começaram a perceber isso. Por quê? Porque o governo federal, à medida que ele libera recursos para os municípios, eles precisam apresentar indicadores que favoreçam esse repasse. E um desses indicadores é a questão da saúde, o outro é a questão da educação, e agora, atualmente, por toda essa questão de mudanças climáticas, entrou o indicador ambiental. Então, o município precisa apresentar bons resultados, pelo menos nesses três, existem outros, mas pelo menos nesses três indicadores. A questão da saúde, a questão da educação, a questão ambiental. Eu vou te dar um exemplo, uma situação hipotética de um município que recebe, por exemplo, 10 indústrias, que é o caso da grande parte dos municípios aqui da Baixada Fluminense, a região metropolitana em si, né? Não vou falar do Rio de Janeiro, mas da região metropolitana. Recebe 10 indústrias e os funcionários dessas indústrias são de outros municípios. Aí você pergunta, mas por que não são funcionários daqui do município? Porque não tem mão de obra qualificada. O município não deu condições, via educação, para que houvesse uma formação que atendesse aquela indústria. Então, isso vai se refletir. A questão econômica, você tem uma concentração de renda que muitas vezes não fica no município, as pessoas saem dali e vão consumir no shopping da Barra da Tijuca, vão consumir no Norte Shopping, não ficam no município. Eu estou falando especificamente de situação de Baixada. Então, o governo federal ele impõe o seguinte, precisa haver um crescimento, que tem que ter a questão de educação, que vai proporcionar a questão social, que vai, inclusive, proporcionar a questão ambiental. As três coisas estão interligadas, tá? Se você tem uma população que não tem cobertura vegetal no município, não quer dizer que não haja recursos ambientais. Sim. O clima é um recurso ambiental. Então, esses indicadores são muito fortes. Então, os municípios já começaram a prestar atenção que ele precisa de um profissional que saiba dialogar com essas três linhas. Então, eles começam a olhar para o geógrafo de uma forma diferenciada, né? Essa mão de obra precisa chegar, não está chegando, mas já se percebe que esse profissional diferencial, e não é que o geógrafo seja generalista, não é isso, mas ele é um especialista que consegue dialogar com a climatologia, com a questão das ciências humanas, tal. Então, o campo está crescendo, né? É óbvio, conforme eu disse, que o engenheiro ambiental está chegando para disputar essas vagas, mas o geógrafo ainda está sendo visto como o profissional que consegue fazer esse meio campo, né? Então, o campo é propício, é um momento interessante, promissor,
Mas o geógrafo tem que se especializar. Se ele sair só com a faculdade, com a graduação, ele não vai conseguir espaço. Ele tem que se especializar. E, de preferência, fazer muitas especializações em várias áreas, né? Para ele poder chegar e entender o que ele está fazendo ali no serviço público. Sim. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas só para, já que você está falando da tua experiência, eu queria que você assim saciasse uma curiosidade. Às vezes muitos alunos perguntam, professor, o que faz um geógrafo, especificamente alguém que é formado em geografia, que trabalha numa prefeitura, que trabalha num órgão ambiental, exatamente o que ele faz? Porque sempre fica o pensamento que não é o especialista, que apesar de necessitar de algum conhecimento, como você falou, mais específico, ele não está atuando dessa maneira, ele atua como um geógrafo. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui como você trabalha nesse órgão ambiental, no caso da prefeitura, né, como geógrafo. Como é que é o teu dia a dia? Como é que isso funciona? Hoje eu estou coordenando um setor que cuida das unidades de conservação, justamente por essa questão de um monte de especializações que eu fiz e que me permite, assim, com muita facilidade, entrar nessas áreas que são cobradas não só pelo Estado, mas pelo governo federal também, né? E pela sociedade civil, que tem um tanto cobrando. Agora, 90% eu te garanto isso. Eu estou te falando da realidade da região metropolitana. 90% das secretarias de meio ambiente, elas têm uma estrutura, elas têm, por exemplo, um setor jurídico, que obviamente são pessoas formadas em direito, tem um setor de biodiversidade, que cuida das unidades de conservação. Hoje a gente tem a maioria das unidades de conservação que foram criadas pelos municípios. Foi a partir de 2006 para cá, por conta do ICMS verde, de um boom, uma explosão. E tem um setor de licenciamento, fiscalização também e licenciamento. O geógrafo, eu te garanto que 90% do que eu vi, ele trabalha na questão do licenciamento. Então, existe essa questão que eu comentei com você, né? O geógrafo ele é visto como profissional de sensoriamento remoto. Ele precisa fazer uma análise do uso do solo, mas ele precisa colocar isso por meio de uma ferramenta. Quem é que faz? O geógrafo. Mas também existem casos na região metropolitana que o geógrafo ele não só faz isso, ele inclusive lidera essas equipes de licenciamento e ele faz esse meio campo, ele vai dialogando com os vários profissionais, ele dialoga com o engenheiro florestal, ele dialoga com o biólogo, dialoga com outro geógrafo e tal, e ele vai fazendo. É raro você ter um gerente que seja geógrafo, mas existem, né? Principalmente porque o gerente é muito uma posição política, não é uma posição técnica. Mas 90% das equipes que fazem o licenciamento tem um geógrafo. Essa é a realidade da região metropolitana. Perfeito. Deixa eu te falar. Você falou da necessidade de avançar no seu processo de aprendizagem, no sentido de você fez uma graduação, você fez cursos de especialização, mestrado e tudo. Como é que você vê isso exatamente nesse momento? Claro que você já se formou há algum tempo, mas você é uma pessoa que está dentro da universidade, fazendo os cursos como mestrando, como doutorando. Como é que você vê a formação do geógrafo, a formação da graduação? Ela atende a isso que a gestão ambiental precisa, seja das empresas e principalmente do poder público, da prefeitura, do Estado, do governo federal? Essa formação é consistente a ponto dele conseguir, né, mesmo sabendo que ele vai ter que fazer os cursos depois? Como é que você vê isso? A graduação eu tive o privilégio de fazer na extinta Gama Filho. Eu tenho muita admiração, uma lembrança muito boa do que foi aquele período, que os professores eram uma universidade particular, mas era uma universidade muito comprometida com a pesquisa, não tinha só uma linha da geografia física, mas fazia, né, levava esse conhecimento de todos os pensamentos geográficos. A Gama Filho fechou, eu fui terminar essa graduação na Simos, que também fechou. Depois eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, eu acho que o problema sou eu, né? O problema sou eu, acho que por onde eu passar esse negócio vai fechar.
Mas consegui. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar por várias universidades, né? Na graduação não, mas na pós-graduação. Passei pela UF, passei pela UFRJ, passei pela UERJ e cheguei à seguinte conclusão. A nossa graduação hoje, eu posso te falar, é muito deficitária. Ela precisa ser revista. A pós-graduação, eu sou um fã e admirador do que acontece no Rio de Janeiro. O nosso sistema de pós-graduação abre muito a discussão. Eu acho isso interessantíssimo. Porque o geógrafo, essa questão de não só da gestão ambiental, mas a questão ambiental em si, ela é dinâmica demais. Você vê, hoje a gente tem uma mega de uma novidade, que é a questão das mudanças climáticas, né, que a gente precisa se adaptar. E precisa se adaptar em vários campos. Não? Eu sempre converso lá com alguns colegas meus, eles falam assim, cara, por que você não vai para os Estados Unidos e experimenta fazer consultoria lá? Eu falo, se eu for para lá, eu vou morrer de fome. Porque eu sou, na essência, afirmacionista. Eu acredito nas mudanças climáticas. Se você for para os Estados Unidos, que é negacionista, você está frito. Ou você fala o que eles querem, e se você falar o que eles querem, você pode errar, você pode sair de lá com um problema sério na vida, ou você não vai. Então, não é só conhecer a ciência em si, mas é conhecer como é que essa ciência, a dinâmica dessa ciência no mundo. O mundo está muito partilizado, está muito segmentado. Então, a pós-graduação, ela te dá essa oportunidade de você discutir, de você apresentar, de você ouvir de doutores, de professores mais experientes, falar, você está errado, né? Vai por esse lado aqui, cuidado com isso, não, você está certo, melhora isso, tal. Então, a graduação em si, na minha percepção, eu acredito que há de se pensar numa reformulação, porque ainda está muito deficitária com relação a essa dinâmica que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não estou falando só no Brasil, não. Não somente na quantidade de temas que você está falando, mas também na rapidez com que ocorrem essas questões, né? É uma coisa muito rápida e, às vezes, a universidade não tem essa velocidade para conseguir atender, né? Mas, de qualquer forma, é interessante essa colocação. Eu vou te dar um exemplo prático do que vai acontecer no final desse ano. A gente vai ter a COP30 em Belém, e assim, uma das grandes discussões, não é a única, né? Mas uma das grandes discussões é a questão de como o Brasil se adapta a essas mudanças climáticas. Hoje, a gente não fala mais de mitigação, fala de adaptação. A gente tem grandes nomes aí dessa questão climática que diz o seguinte, não tem mais jeito, a coisa não vai se reverter. O que você tem que fazer é se adaptar. O Brasil apresentou uma série de medidas direcionadas para isso, mas são medidas muito generativas, elas não são medidas que você possa dizer assim, não, é isso que vai acontecer, são ideias. Né? Então hoje a gente tem que correr atrás do entendimento de como é que você se adapta. O que está falando é o seguinte, as ondas de calor vão continuar, as ondas de frio vão continuar. Como é que você se adapta a isso? Então, é uma coisa de louco. Na minha pesquisa de pós-doutorado, que eu estou fazendo, eu tive que entrar numa discussão. Depois eu falei assim, caramba, cara, que bom que essa pesquisa está me dando essa oportunidade. Eu era um daqueles que acreditava que a questão, por exemplo, do aumento de dióxido de carbono, que era um grande problema da mudança climática. Uhum. As pesquisas foram sempre feitas, o dióxido de carbono é um problema, mas não é o problema que se estava falando. O dióxido de carbono, na verdade, ele vai alimentar a cobertura vegetal. O problema é o que vem desse aumento de dióxido de carbono, que é a questão do aumento de temperatura. Aí é outra história. Lá, por exemplo, na minha pesquisa, eu resolvi pegar um laboratório lá em Duque de Caxias, né, que é um parque chamado Parque da Caixa d'Água, que é um fragmento que está inserido no meio, é uma ilha, né, que está dentro de uma região urbana que só tem um dos maiores parques petroquímicos do Rio de Janeiro, que é a Reduc. Então, assim, de um lado tem esse parque, do outro lado tem outro polo industrial. Então, assim, é um fragmento que, se você for daqueles românticos, aqueles ambientalistas românticos, você vai querer abraçar, vai falar, tadinha, não está sofrendo, tal, porque sofre pancada de tudo que é lado. E nessa experiência que eu tive, eu consegui descobrir o seguinte, que a cobertura vegetal, nós tivemos um grande incêndio lá em Duque de Caxias, nesse fragmento, e uma semana depois a coisa estava
renascendo. Eu falei, rapaz. Aí eu descobri que a quantidade de dióxido de carbono fazia aquela vegetação se alimentar, né, de uma forma assim bem simplória e crescer muito mais rápido. Só que também, durante a pesquisa, eu descobri que o efeito contrário desse aumento de dióxido de carbono é o aumento da temperatura, e a planta tem um sistema de mecanismo. Quando ela chega a uma determinada temperatura, que aí tem algumas discussões, mas hoje a média é 41 graus, a planta trava. Ela fala, ó, não posso me arriscar, eu não vou captar o dióxido de carbono, mas também não vou emitir o oxigênio. E se ela não capta o dióxido de carbono, a temperatura aumenta mais ainda, né? Nesse laboratório que eu tenho lá, eu descobri que as plantas resolveram, a média é 41 graus, segundo alguns autores, né, alguns cientistas, e a média lá chega a 49, então já ultrapassou há muito tempo, então trava. Então tem algumas ilhas de calor, em Duque de Caxias, que são extremamente vegetadas, e o que acontece? Por que aumenta tudo? Porque as plantas não conseguem mais absorver. E durante essa pesquisa, eu descobri, eu falei, mas não é possível, eu ainda sou daquela linha de acreditar que o dióxido de carbono é o vilão. E um camarada americano, ele desenvolveu nos Estados Unidos uma experiência de 20 anos, cultivando árvores com uma quantidade artificial de dióxido de carbono, e ele descobriu que as árvores respondiam muito bem. O cara está 20 anos com uma floresta estudando, como é que eu vou falar que ele está errado? Mas eu posso falar que o aumento da temperatura em decorrência desse dióxido de carbono realmente está arrebentando as plantas. Aí eu tive acesso a outras pesquisas de pessoas, inclusive de outras partes do mundo, inclusive da Amazônia, que tem um experimento desse também. E eu consegui entender o seguinte, olha, eu preciso realmente ampliar o meu entendimento. Eu não posso pegar um tema e achar que aquele tema já está resolvido. A pós-graduação te permite isso, de você entender que aquele tema é realmente um tema relevante, mas você não pode chegar ali já com aquilo, um pensamento já determinado. Você tem que abrir a oportunidade de conhecer outras linhas para depois você chegar a essa conclusão. E essa volta toda que eu te dei é para dizer o seguinte, a graduação não permite, na minha percepção, né? Eu estou dentro de uma universidade falando isso, né? Tomara que não haja nenhum tipo ali de grupo ali de alunos ali ouvindo e depois querendo acertar as contas comigo. Mas, assim, na minha percepção, a graduação precisa melhorar muito. A pós-graduação, para mim, no Brasil, é uma das melhores. Mas a graduação tem que melhorar bastante. Talvez a pós-graduação tenha essa flexibilidade que a graduação não tem, né? Para você mudar um currículo de uma graduação é uma coisa que demora. E essas mudanças que você está trazendo aqui, elas são muito rápidas, como a gente já comentou aqui. Então, talvez não consiga acompanhar essa rapidez dessas emergências todas que nós temos no campo ambiental, em diferentes escalas, seja numa escala local, numa escala regional, na escala global. A gente não está conseguindo, né? Eu tendo a concordar com você. Você está falando aí de aquecimento global, de mudanças climáticas. A gente já passou, a gestão ambiental já passou pela época da poluição do ar, depois a poluição das águas veio trazendo uma preocupação, e agora você está falando da emergência climática e tudo. O que vem pela frente? O que a gente pode pensar? Quais são as grandes novidades, as grandes temáticas que a gente tem que ficar de olho no sentido de pensar essa gestão ambiental de uma maneira minimamente eficiente? Usando o nosso dialeto, tá? O que eu consigo perceber de todas essas discussões, eu já participei de algumas, já como ouvinte, eu consigo perceber o seguinte, existe uma preocupação muito grande por parte dos municípios com relação aos serviços ecossistêmicos. Tá? Lá, por exemplo, na minha cidade, nessa pesquisa de pós-doutorado, eu tenho dito o seguinte lá para algumas pessoas da gestão municipal. Falou, olha, o maior capital ambiental que a gente tem aqui no município é a água. Isso aí, as indústrias precisam da água para poder se desenvolver. E como a gente tem uma crise climática e a gente tem, por exemplo, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu consegui desenvolver um modelo, uma métrica que me permitiu entender que em 2040, a gente vai entrar no nosso município lá de Duque de Caxias num colapso com relação a esse capital ambiental.
por conta da baixa constante. A cada ano a gente tem um nível menor de oferta de serviços ecossistêmicos. 2040 isso vai ser o ponto mais crítico. Então, quando você tem essa preocupação e você ouve de outras pessoas, eles colocam outros nomes. A gente coloca no nosso dialeto, eles colocam de outra forma. Olha, a questão da água, a questão da crise hídrica, da questão climática, porque a temperatura... Traduzindo a preocupação deles, eles sabem que o principal problema que vai ser decorrente dessas mudanças é a questão da oferta de serviços ecossistêmicos. E o pessoal fala muito da questão de água. Uhum. A gente vai ter uma discussão agora na região norte do país que vai discutir as principais fontes, né, desse serviço no Brasil inteiro. Aí a gente ouve aquelas teorias da conspiração, que não são tantas, né? Porque vão entrar aqui, a guerra vai ser por água agora, não vai ser mais por metal e tal. Mas existe uma pontinha de verdade. Então, a discussão que vai predominar daqui a algum tempo, Alex, eu não tenho a menor dúvida, a questão de serviços ecossistêmicos, que não é só a água. Sim, a gente tem a questão da água, a gente tem a questão da regulação do clima, a gente tem o próprio solo, né? A gente tem muita coisa para se discutir referente a serviço ambiental. Então, daqui a algum tempo vai ser inevitável pelo menos essa nomenclatura aparecer na mídia. Eles colocam outra aí, mas é essa que realmente vai ser discutida daqui a algum tempo. É interessante você trazer esse assunto. Uma orientanda minha, Silvia Souza, defendeu agora o doutorado, agora não, no passado. Ela trabalhou exatamente com isso. E a grande dificuldade que ela teve em relação às unidades de conservação. É aí que eu vou puxar um pouquinho a nossa conversa. Por quê? A gestão ambiental, essa importância toda que tem, e parece que ela ainda não é vista dessa maneira por parte dos governantes em diferentes níveis, né, de governo, né? A gente vê aí unidades de conservação que os gestores são escolhidos de maneira absolutamente aleatória, que não tem nada a ver com um critério técnico de conhecimento, e você pode ter pessoas que não têm a menor competência para fazer a gestão de unidades de conservação, né? E então a gente tem essa preocupação, né? Porque, de um lado, o governante, o poder público, que é aquele que precisa da gestão, por outro lado, parece que ele não enxerga isso da maneira que a sociedade, principalmente no caso a academia, as universidades, enxergam, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê, já que você falou que lá no início da nossa conversa, trabalhando com unidade de conservação, como é que você vê a unidade de conservação no meio dessa discussão toda? Que são os resquícios da natureza que, principalmente perto da área metropolitana, das áreas urbanas, que esses serviços ecossistêmicos vão ganhar força, né? Eu vou repartir com você uma angústia que não é só minha. Quem faz gestão de unidade de conservação no Brasil, eu acho que vai ser muito difícil não concordar com a minha fala, porque é uma angústia geral, né? No Brasil, unidade de conservação não é vista no foco de gerenciamento, mas só no foco de monitoramento. Vamos monitorar, a gente não precisa gerenciar. E como é que eu provo isso? Porque você cria a unidade de conservação, criar uma unidade é muito fácil, a gente tem muitos exemplos aí. Implantar a unidade que é o problema. E para implantar qualquer equipamento público, você precisa de recursos financeiros. Aí muitas vezes você não consegue o recurso financeiro do próprio município, mas você tem outras vias, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o ICMS verde, que é uma parcela que o município recebe, ele cria unidade de conservação, então ele recebe uma ajuda não é ajuda, mas um benefício do Estado para manter. O nosso grande problema é que esse recurso, ele quando volta para o município, ele no meio do caminho vira asfalto, ele vira contenção de encosta e vira tudo menos recurso para você fazer o gerenciamento de uma unidade de conservação, né? Então, essa é a nossa grande angústia, porque as unidades estão criadas, a gente precisa ter um aparato, a gente precisa ter fiscalização, a gente precisa ter funcionário, a gente precisa ter sede, a gente precisa ter material para monitorar também, a gente precisa de uma série de recursos. Recursos humanos? Recursos humanos, a gente precisa de dinheiro para poder fazer a regularização fundiária, a gente precisa indenizar as pessoas.
né? Porque hoje em dia é uma coisa um tanto quanto perversa, a gente até entende, mas não o ato em si, mas como ele acontece, né? O governo chega, pode ser municipal, estadual, federal, e fala o seguinte: ó, essa área daqui é importante, ela é estratégica. Quantas pessoas tem morando aí? Ah, tem 5, bota para fora. Vai virar uma unidade de conservação. Só que a lei ampara essas pessoas de forma, tudo bem, é de interesse, é relevante interesse social, coloca para fora. Mas você vai indenizar essas pessoas, você vai dar para elas o que elas merecem e elas vão procurar outro lugar. Não é o que acontece. A gente, no Rio de Janeiro, a gente tem uma mega dificuldade de regularização fundiária. O Parque de Itatiaia viveu isso há pouco tempo. É um dos que andaram um pouco mais, mas não andou 100%. A Parnaso vive isso. E lá no município, por exemplo, do Caxias, existem 8 unidades. Dessas 8, 4 são de gestão municipal e a gente não conseguiu fazer a regularização de nenhuma delas. Nenhuma conseguiu fazer das 8. Né? Então, hoje, unidade de conservação não é vista como um equipamento que precisa ser de gerenciamento. É só você olha, você veja. Né? Entrou alguém e bota para fora. Mas o gerenciamento que exige esses recursos financeiros é um caminho longo. A gente precisa de um agente, de um interlocutor no legislativo para criar. É difícil encontrar isso. Política pública de gerenciamento de unidade de conservação é algo quase que inexistente no Brasil. Você vê a Amazônia, né? É um excelente exemplo disso. Toda a região norte, é o Brasil todo, né? Mas principalmente a região norte. E quando a gente chega no sudeste, que a gente pega uma região que precisa de área para crescer, a gente precisa colocar a indústria em algum lugar, a gente precisa botar gente morando em algum lugar, porque aquela área verde ali é interessante, mas aquela é uma unidade de conservação, você não pode. Então, vamos tentar, de todas as formas, não dificultar para que esse processo não invada. Mas esse processo de dificultar não é feito a partir de um gerenciamento, é feito a partir de uma luta. Né? A gente briga, falando aqui não vai entrar, isso aqui é protegido por lei, se for o caso a gente vai denunciar para o Ministério Público, mas é uma guerra, Alex, diária. É uma guerra que a gente está perdendo, porque hoje em dia, para você fazer com que uma unidade de conservação deixe de ser unidade de conservação, é uma canetada, é uma briga para que isso não aconteça. A grande estratégia é transformar as unidades em unidades de uso sustentável, que é mais fácil de você ocupar. As de uso restrito são poucas. E mesmo assim elas correm o risco de acontecer uma que a gente chama de recategorização. Né? Aconteceu isso na reserva biológica do Tinguá, uma briga enorme, graças a Deus isso já acabou, não conseguiram o intento que queriam, e lá é uma posição muito estratégica para todo o Rio de Janeiro, toda a região metropolitana, mas é uma briga constante. A tendência é só aumentar. Né? Então a gente precisa de novos guerreiros nessa linha de frente, sabendo que quando chegarem, a nossa realidade hoje a gente não gerencia. E se tiver que gerenciar, é só o caos. A gente não gerencia a unidade porque não tem recursos financeiros para isso. Essa é a nossa realidade. Né? Como é que você vê a questão, já que você está falando, a gente está falando aqui de unidade de conservação, como é que você vê que a gente percebe, de um lado, uma sobreposição, às vezes, de unidades de conservação em diferentes níveis, né? Estadual, municipal, na mesma área, né? Às vezes até federal. E, por outro lado, a gente tem também diferentes escalas, né? Já que é tão importante para a gente, pensando também nas escalas da própria legislação, da gestão municipal, da gestão estadual, da gestão federal. Eu até acho que não tem que ser centralizado, mas como é que a gente faz essa conversa entre as unidades de conservação de diferentes níveis de governo, estadual, municipal, federal, e a própria legislação em si? Porque como é que a gestão ambiental fica no meio dessa confusão toda, dessa profusão de leis e é um meio ambiente, no final das contas, e a unidade de conservação no meio dessa conversa toda? Alex, eu passei por uma experiência dessa tem mais ou menos 4 meses. Eu posso falar isso de cadeira. Né? Nós temos uma unidade no município e foi criada uma unidade algum tempo atrás do Estado e ela fez uma sobreposição. E a gente teve uma questão numa área que estava sobreposta e a discussão foi o seguinte, né? O Estado queria que a gente fizesse uma determinada coisa e falou, não, a gente não vai fazer. Quem determina isso é o município. Não, mas não existe hierarquia entre União, Estado
e município no Brasil. Eles são autônomos, né? E o que a gente entende não está na lei diretamente, falando indiretamente, de que a unidade de conservação mais antiga é que determina uma determinada situação. Mas isso não está escrito, isso é só um acordo de cavalheiros que existia. Que pode ser desrespeitado. Conforme foi desrespeitado, né? Então você chega naquela situação. A unidade foi criada depois. Na hora de determinar o perímetro daquela unidade, há toda uma discussão. Os municípios vão se pronunciar, falar, tira isso aqui que está dentro da minha unidade e tal. Só que não é sempre dessa forma que acontece. Às vezes passa alguma coisa e quando se sobrepõe é sentar à mesa e conversar, né? Existem alguns momentos que não tem conversa. Então a gente precisa, de vez em quando, não só aceitar, mas deixar a coisa acontecer. Existem outros momentos que não. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos para o Ministério Público e vamos discutir isso aí. É aquilo que a gente já conversou, que chega um momento que você tem que avaliar qual é a guerra que vale a pena, né? Às vezes você está querendo manter aquele pedaço, é uma situação que não precisa daquilo, não precisa de guerra, há um entendimento, pode ser, não, tudo bem, pode fazer, você pode determinar isso, mas existem situações que não, né? E se a outra parte resistir, você vai uma instância maior e vai levar isso para o lado judicial. E isso pode ser arrastado durante anos e anos e... Como é que é complicado, né? Então, assim, exige um pouco de jogo de cintura. Eu fico imaginando, Alex, o que não acontece a nível de mundo, de geopolítica, né? Eu vejo esses caras de vez em quando fazendo ali um jogo de cintura, tal. Eu me imagino nessa situação, sentando à mesa, por exemplo, com um gestor de uma unidade estadual e a gente, nesse jogo de cintura, vamos tentar fazer o que seja comum para os dois lados. Ninguém ganha, ninguém perde. Vamos fazer o que é comum. Repito para você, nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes mas nem sempre é possível. Quando não é possível, a gente tenta usar de um pouquinho mais de experiência, tenta ver o que realmente vale a pena, mas na maioria dos casos dá jeito. Uma boa conversa. Agora, a legislação não te ampara. A legislação ela não é clara nisso. Ela fala sobre posição de unidades para questões indígenas, de terras indígenas. Aí mas como lá em Duque Caxias, na Baixada Fluminense, não é o caso, né? A gente tem que sentar à mesa e conversar mesmo e ver o que dá para fazer de melhor. Dentro dessa perspectiva que você está apontando de presente e futuro de serviços ecossistêmicos, você acha que o SNUC, a lei que criou, que amparou as unidades de conservação, você acha que ela merece ser revista? Já são 20 e tantos anos, né, da lei do SNUC. Como é que você vê? O SNUC, ele, a nível nacional, ainda é uma lei que tem um peso muito grande, né? Ajuda muito, né? Ela sozinha não adianta. Quando você fala de Rio de Janeiro, fala em região sudeste, de Mata Atlântica, o SNUC precisa de uma revisão radical, né? Hoje a gente tem a lei da Mata Atlântica, que é mais recente, que ela te coloca numa situação que você precisa jogar com a lei e, ao mesmo tempo, você precisa achar uma solução na própria lei que te criou um problema. Então, quando a lei da Mata Atlântica foi votada, nem aquela discussão enorme, não foi uma discussão simples, ela te ajuda muito. Mas se você for usar o SNUC como complemento, você vai se atrapalhar. Existe ali brechas enormes que um bom advogado de um empreendedor, ele vai te colocar numa situação muito difícil em juízo. Agora, a nível nacional, não. A nível nacional, ela atende bem. A nível de Rio de Janeiro, ela precisa de algumas revisões. Porque senão a gente fica em maus lençóis. E hoje em dia, qual é a ótica, Alex, do gestor público? Falou, olha, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente não pode se expor, porque a lei está expondo a gente, né? Essa questão, por exemplo, da lei da Mata Atlântica. Então você precisa ter um tino, você precisa saber jogar com a lei, porque muitas vezes ela é que acaba te colocando numa situação muito difícil, né? Mas a nível de Brasil, não. O SNUC está atendendo bem. Bom, a gente, infelizmente, vai começar a encaminhar o encerramento, mas eu tenho uma última pergunta para você, Wilson.
Muito simples a pergunta. Como é que você vê o futuro da gestão ambiental no Brasil? Por os caminhos que a gente está trilhando, o que deveria trilhar? Você é uma pessoa otimista, uma pessoa pessimista? Enfim, como é que você se coloca? Alex, não é nenhuma novidade que eu vou falar. O Brasil, ele está criando uma cultura de polarização. Então, a gente está polarizado. Ou a gente é uma coisa, ou a gente é outra. Não existe uma terceira via clara. Não é que não existe, existe, mas não é claro, né? Ou você é uma coisa, ou você é outra. A nível ambiental, a gente também está se polarizando, né? Ou você é a favor do desenvolvimento, ou você é contra. E eu não estou falando de questão de aquecimento global, nada disso não. Você, por exemplo, vai no município que tem uma área verde muito boa e que precisa se expandir. Ela precisa trazer recursos. Tá? E como é que você vai expandir? Se você tem os ecochatos que estão te atrapalhando. Né? E, ao mesmo tempo, os ambientalistas dizem o seguinte, não, mas se você expandir demais, quem vai vir morar aqui vai se prejudicar. Então, polarizou. Né? A questão da gestão ambiental, ela está indo por esse lado. Né? A gente precisa de uma terceira via. Essa terceira via, eu não consigo ainda, na minha percepção, enxergar. O poder público municipal que deveria ser o grande centro dessa discussão, porque, afinal de contas, tudo termina no poder municipal. Uhum. E, na verdade, a gente tem um poder municipal que está se polarizando. A gente tem grandes mandatários aí no Brasil inteiro, mas a gente tem aqueles mandatários que ainda são os chamados coronéis. Né? Então, essa área aqui eu vou desenvolver, mas a lei não me interessa. Eu vou avançar por aqui, não tem para onde correr. Então, o gestor público da parte ambiental, dessas questões ambientais, ele precisa se posicionar. Esse é o grande problema. Qual é o posicionamento que você vai tomar? Porque antigamente a gente tinha a seguinte polarização. Ou você é político, ou você é técnico. Né? Não dá para andar os dois. Isso era um senso comum. Porque quando você tentava ser um meio caminho, você perdia a sua identidade. Porque você chegava, por exemplo, para um prefeito que queria desenvolver aquele local, você falava, chefe, a gente tem que ir por esse caminho. Não, eu quero que vá por esse caminho. Então, se eu insistir, na minha opinião, eu vou perder o emprego. Né? Isso para aqueles que são contratados, né? São os cargos. Não é o caso do funcionário estatutário. Para não perder, eu vou ceder, eu vou para o político, então. Então, assim, não ficava muito claro se esses seriam uma coisa ou seria outra. Seria um meio termo que não funciona. Então, hoje, qual é o caminho da gestão ambiental? É você buscar uma terceira via que te proteja, que você não aceite certas coisas, mas que você abra mão de outras. Mas eu vou repetir para você, eu não consigo ver ainda no Brasil essa terceira via. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando com ela o seguinte, sobre um determinado município da Baixada Fluminense, e eu falei, esse município é a Irlanda da Baixada Fluminense. Por quê? Porque na Irlanda é um país com PIB altíssimo, mas a população é miserável. Eu falei, olha, esse município virou isso. A gente tem um PIB muito alto, mas a gente tem uma população que carece, e os dados indicam isso, né? Só que na Irlanda, as questões ambientais, elas são tomadas a nível de parlamento. Uhum. Não se discute simplesmente o mandatário que vai falar isso. Não. Existe todo um sistema que é oficializado, que o governo oficializa. Então, independente se a pessoa é muito política, se é muito técnica, vai se discutir aquilo que a lei manda. Então, acabou. Não se tem outra alternativa. No Brasil, não. A lei muitas vezes não funciona a parte técnica. Então, não é que eu seja cético, Alex, mas eu estou assim, aguardando que essa coisa se desponte. Né? A gente está polarizado demais. Uhum. Ou você é de direita ou você é de esquerda. E eu aguardo assim, ansiosamente, que haja uma solução, uma terceira via, para a gente poder caminhar pelo lado que não seja a boiada, abriu a porteira para a boiada, né? Que não seja também a questão de não libera nada, que é para a gente não ficar mal com os organismos internacionais. Então, assim, o nosso caminho está muito obscuro, mas há uma luz no final do túnel. Eu não sei se essa luz no final do túnel é um trem vindo na contramão, mas há uma luz no fim do túnel. Alguma coisa vai acontecer. Com essa COP que vai acontecer aqui no Brasil, que está mobilizando
todos os países, os Estados Unidos agora não vem, né? Disse que não vem. Mas a gente tem uma chance de criar uma via, né? Para a gente discutir independente se é disso ou de aquilo, mas uma via que faça as coisas realmente acontecerem. Porque se não for por aí, qual é a discussão do mundo? Vai se perder. A gente vai perder do mesmo jeito. Então eu aguardo. Eu aguardo. E a questão ambiental também é política, né? E não é eminentemente técnica. Ela passa por um conhecimento técnico, mas ela também tem uma base política, né? E no caso, você está falando da gestão, dependendo do tipo de governo, do encaminhamento de cada governo, o meio ambiente vai sofrer ou vai ser beneficiado, né? Muito bom, Wilson. Eu queria te agradecer por essa conversa, foi ótimo. E a gente encerra aqui esse episódio. Wilson, obrigado, tá? Alex, eu te agradeço, foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Foi um grande bate-papo, eu acho que no final de tarde. É maravilhoso, uma boa prosa, né, igual o pessoal fala. E é óbvio, né, que o pensamento que a gente tem hoje em dia não dá para falar que é absoluto, é relativo, existem as exceções. Mas é sempre bom a gente trocar uma ideia com alguém que realmente está no nível maior do que o nosso para a gente poder conversar. Tamo junto. Um abraço, foi um prazer estar aí com você.